Ainda estava escuro quando o radar do USS Gravely captou 3 ecos desconhecidos se aproximando em alta velocidade. No convés, ninguém respirava fundo demais. O som das turbinas, o leve rangido do aço e o cheiro de combustível criavam uma tensão que podia ser cortada com uma navalha. Eram barcos venezuelanos, rápidos, leves e perigosamente perto demais. A poucos quilômetros de águas internacionais, qualquer erro poderia incendiar o Caribe inteiro. Um gesto mal interpretado, e a dissuasão se tornaria guerra. Mas o que aconteceu a seguir deixou até os analistas do Pentágono em silêncio. Um confronto que nunca chegou a disparar um tiro, mas que mudou o equilíbrio de poder no mar. Agora, veja com atenção. O que começou como uma patrulha de rotina terminou como um jogo mortal de nervos entre a Venezuela e os Estados Unidos. Às 5h17, o céu sobre o Caribe ainda é um traço cinza-púrpura. No convés do USS Gravely, as luzes de emergência tremulam e refletem sobre o aço frio. A tripulação, experiente e silenciosa, assume suas posições com a precisão de quem já repetiu aquele ritual dezenas de vezes. Cada passo, cada olhar, cada ruído metálico faz parte de um código não escrito. A sinfonia tensa de um navio que vive entre a paz e a guerra. O destroyer corta o mar como uma lâmina, poderoso e contido, empurrando a escuridão adiante. Ao longe, o horizonte começa a ganhar tons avermelhados. É o tipo de amanhecer bonito demais para um dia que pode terminar em desastre. De repente, os sensores despertam. Ecos fracos piscam na tela do radar. Formas pequenas, velozes e que não deveriam estar ali. No centro de combate, o ar fica pesado. Um operador olha para o outro e, sem dizer palavra, confirma o que todos já entenderam. O silêncio é quebrado por uma voz firme no rádio. Condição 3, definir estações. Num piscar de olhos, o Gravely se transforma em uma fortaleza viva. Luzes vermelhas piscam, portas se fecham e as comunicações internas explodem em comandos curtos e secos. 3 contatos de superfície não identificados surgem no radar, vindo do sudoeste, avançando com velocidade crescente. Os operadores aumentam a resolução. A cada segundo, as leituras mostram um padrão claro. Aproximação deliberada. Nenhum desvio, nenhuma hesitação. Eles sabem que estão sendo vistos e continuam vindo. No convés, o canhão de 127 mm gira lentamente, enquanto o Phalanx CIWS, com seus 6 canos reluzentes, emite um zumbido grave, o som característico de algo prestes a acordar. Os marinheiros ajustam seus capacetes e respiram fundo. Curiosidade: o sistema de vigilância do Gravely pode detectar o lançamento de um míssil a centenas de quilômetros, mas o perigo mais imprevisível costuma vir de perto, de algo pequeno, rápido e que se aproxima sob o disfarce da rotina. E naquela madrugada, o perigo se movia exatamente assim. Os contatos agora são rastreados com precisão cirúrgica pelos sistemas de radar, sonar e guerra eletrônica. No interior do USS Gravely, as telas piscam com uma cadência quase hipnótica. Cada pulso, cada eco, cada ruído distante no espectro eletromagnético é absorvido pela suíte SLQ-32V3, o sistema nervoso eletrônico do destroyer. Ele ouve tudo, até os sussurros metálicos do inimigo. Cada frequência interceptada é como uma nota em uma sinfonia invisível, e o Gravely toca essa música com maestria. Os dados convergem em um único mapa tridimensional. 3 embarcações leves surgem, se movendo em formação V. Pequenas demais para serem navios de guerra convencionais, rápidas demais para serem civis. Não há canhões aparentes, mas quem conhece o mar sabe que a ausência de armas visíveis nunca significa ausência de perigo. Muitos barcos de patrulha escondem lançadores automáticos sob painéis retráteis ou montam metralhadoras pesadas cobertas por lonas, simples, letais e fáceis de acionar. O capitão observa o monitor em silêncio. Ele já viu esse tipo de formação antes. O V é uma assinatura de provocação, usada para testar respostas e medir distâncias. No convés de voo, o rugido contido das turbinas anuncia a decolagem do MH-60R Seahawk, conhecido entre a tripulação como
Romeu. O helicóptero sobe lentamente, as pás do rotor cortando o ar úmido da madrugada. É o vigia do Gravely, um olhar que alcança onde o radar não chega. Sua missão: ver sem ser visto. Curiosidade: o MH-60R é uma das aeronaves mais versáteis da Marinha dos Estados Unidos. Ele pode localizar submarinos a centenas de metros abaixo da superfície, rastrear embarcações rápidas e, se necessário, lançar torpedos leves. É literalmente um destroyer alado. Lá de cima, a visão é cristalina. Através das câmeras multiespectrais, combinando imagem visível e infravermelho, o operador distingue as bandeiras tremulando, a tripulação nos convéses e o brilho irregular de equipamentos cobertos. O sensor térmico revela o calor dos motores, o pulsar do metal aquecido pelo atrito das hélices. Nada escapa ao olhar de Romeu. No centro de informações de combate, a voz do capitão ecoa com calma controlada. Marcar intenção hostil, identificação pendente, armas em alerta, mas segurar fogo. Nenhum ruído além do leve zumbido dos ventiladores. A tripulação mantém o foco. Eles sabem que quem atira primeiro, perde. Não apenas no campo de batalha, mas na arena diplomática, onde uma fagulha mal interpretada pode custar vidas e reputações. No mar, vencer às vezes significa não apertar o gatilho. A menos de 6 milhas náuticas, os barcos venezuelanos avançam em linha, cortando as ondas como lâminas. A água atrás deles ferve, deixando rastros brancos que brilham sob o primeiro fio de luz da manhã. Aquilo não era uma coincidência. Era uma aproximação calculada, um desafio disfarçado de patrulha. No centro de informações de combate, as telas tremulam com novos ecos. O radar Spy-1D, o coração do sistema Aegis, capta cada variação de movimento. Ele é capaz de rastrear mais de 100 alvos simultaneamente, mas naquele instante, toda a atenção se concentrava em apenas 3. Os operadores se entreolham enquanto o oficial de guerra eletrônica murmura: "Senhor, estão mantendo a formação em V. Nenhum desvio detectado." O capitão apenas acena. Ele sabe o que isso significa. Eles querem ser vistos. O primeiro contato por rádio corta o ar em inglês e depois em espanhol, a voz firme, quase cirúrgica. "Navios de guerra venezuelanos, este é o USS Gravely. Estamos operando legalmente em águas internacionais. Mantenham separação segura." Silêncio. Nenhum retorno. Apenas o zumbido dos equipamentos e o som distante das hélices girando sob o casco. A tensão é quase física, uma pressão invisível empurrando o ar contra os pulmões da tripulação. No convés, marinheiros observam o horizonte. Alguns seguram o binóculo com força demais. Outros apenas encaram o vazio, esperando um sinal de que aquilo não vai piorar. O canhão principal gira lentamente, travando na direção certa. O sol reflete sobre o metal, projetando um brilho que parece um aviso. Nenhuma arma é disparada, mas o recado está dado. Nós estamos prontos. De repente, o rádio chia. Uma voz com sotaque carregado rompe o silêncio. "Navio americano, você está muito próximo de nossas águas territoriais. Identifique sua missão." O capitão responde inabalável: "Aqui é o USS Gravely, operando legalmente em águas internacionais. Mantenham separação segura." Nos alto-falantes, o helicóptero MH-60R Seahawk confirma a observação aérea. Ele sobrevoa alto, vigiando os barcos venezuelanos com sensores térmicos. Lá do alto, cada embarcação é uma silhueta branca se movendo em velocidade constante. Curiosidade: durante situações como essa, até o ângulo de voo de um helicóptero é medido para não ser interpretado como agressão. No mar, cada metro, cada frequência de rádio, cada rotação de hélice carrega um significado político. No centro de combate, o relógio marca os segundos como se fossem marteladas. A tripulação sabe: basta um gesto errado, uma mira travada, um feixe de radar ativo demais, e aquela patrulha de rotina se transformaria em um conflito internacional. Às 5h34, o sol começa a rasgar o horizonte, tingindo o mar de tons dourados e vermelhos, uma beleza que contrasta com a tensão que ainda paira no ar. Os barcos venezuelanos
reduzem a velocidade e iniciam uma curva lenta para o leste. Não há mensagens, nem acenos de cortesia. Apenas o som distante dos motores diminuindo, como se a própria fricção política estivesse sendo suavemente desligada. Do alto, o MH-60R Seahawk continua sua vigilância. Suas câmeras térmicas captam cada detalhe. A tripulação venezuelana recolhendo armamentos, o brilho metálico das embarcações reluzindo sob o sol nascente. Lá embaixo, o USS Gravely segue inabalável, o casco cortando as ondas em silêncio absoluto. Cada movimento é registrado, radar, imagens, gravações de rádio, tudo será enviado ao Comando Sul dos Estados Unidos antes mesmo de o Sol alcançar o zênite. Em operações como essa, cada segundo de filmagem e cada variação de radar é arquivada e analisada por especialistas em guerra eletrônica. Eles buscam padrões invisíveis, pequenas assinaturas de calor, manobras repetidas, até gestos da tripulação inimiga. Tudo pode revelar táticas e intenções. Na ponte do Gravely, o capitão observa os barcos diminuindo até se tornarem pontos escuros na linha do horizonte. Ele sabe que aquela retirada não é rendição. É uma mensagem cifrada. Voltaremos. Mas a tensão não desaparece de imediato. Um eco residual permanece no radar, uma sombra intermitente a 15 milhas náuticas. Provável interferência, diz um operador. Mas ninguém acredita completamente. O capitão ordena manter vigilância total. Nos convéses inferiores, marinheiros sentam exaustos, olhando para o mar como quem tenta entender se tudo realmente terminou. O silêncio é quase sagrado. Não o silêncio da paz, mas o silêncio de quem sabe que sobreviveu a um confronto que nunca chegou a começar. Para os analistas em Washington, aquele episódio será catalogado como Incidente de Zona Cinza, código 7B, mais um entre dezenas que ocorrem todos os meses. Mas para quem estava lá, o significado é outro. Foi uma vitória sem fogos, uma batalha vencida com paciência e frieza. E no Caribe, quando o sol enfim desponta, a linha entre paz e provocação continua tão tênue quanto uma onda quebrando sobre o casco de aço de um destroyer americano. Enquanto o sol finalmente rompe o horizonte, o USS Gravely mantém seu curso firme, cortando o mar em silêncio. As antenas ainda giram, os radares continuam varrendo o horizonte, como se o perigo ainda estivesse ali, escondido entre as ondas. O encontro terminou, mas o eco dele ainda vibra no ar. Não em forma de som, mas de incerteza. Nos computadores do navio, o relatório automático já começa a ser compilado. No campo de observações constará: teste de tempo de resposta, mensagem política, flex de poder. Palavras frias para descrever uma madrugada que quase mudou a história. Nenhum marinheiro pensa nisso agora. Eles apenas seguem o protocolo, conscientes do mandamento mais difícil em uma situação como essa: não errar primeiro. A sensação é de que aquele jogo de xadrez marítimo está longe de acabar. Da próxima vez, os barcos podem empurrar mais fundo, chegar mais perto, desafiar com menos cautela. No mar, bastam segundos. Um radar interpretado errado, uma comunicação perdida, um capitão hesitante. E o equilíbrio desaparece. Eles sabem que quem pisca primeiro perde. E agora, sob o sol caribenho, a guerra silenciosa foi evitada. Mas a tensão continua, disfarçada entre o brilho do mar e o zumbido constante dos sensores. Porque no Caribe, a paz não é ausência de conflito. É apenas o intervalo entre provocações. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora,
Clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!